Péssima notícia para a torcida do Palmeiras. Titular absoluto do clube se machucou no jogo defendendo sua seleção e provavelmente não vai jogar mais. Bora ver, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Falar um pouco mais de Palmeiras, porque o convidado do Bola da Vez é especial, é o Anderson Barros, programa inédito neste sábado, entre vários assuntos de destaque. Um em especial, a possibilidade de de repatriar o zagueiro Nino, que está na Rússia. Dá só uma conferida. O Nino é um jogador que a gente definiu e a gente apostou sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, né? Até porque existe um clube que é o controlador da questão contratual, que é o Zenit, mas o Palmeiras já esteve com o Maxim, o Palmeiras tem conversado com seus representantes e com o próprio atleta. Quando ele esteve em São Paulo, nós estivemos juntos, né? E é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre resguardando, porque toda exposição ela é sempre mais delicada. Então, eu acredito muito que essa operação... Com o Zenit, como é que a coisa está? Está sendo negociada e conduzida a partir desse momento pelos representantes do atleta. Tá? Sem a participação tão forte do Palmeiras. Sem a participação tão forte do Palmeiras, a participação que nós tivemos, eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube. Em fevereiro, estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições, e como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, nós só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. O Danilo é um jogador que tem uma relação muito próxima com o Palmeiras, sempre teve, né? Saiu na época porque havia uma necessidade, lembra que a gente falou agora? Muitas vezes as coisas acontecem, quando vêm propostas extremamente significativas, você tem que considerar. Tá? Mas o Danilo hoje está num clube que atravessa algumas situações complicadas, né, no processo de gestão. Não acredito que ela possa evoluir nesse momento agora e não existe absolutamente nada além disso. Aí Anderson Barros falando, obviamente, do volante Danilo, que está com a seleção brasileira, jogador do Botafogo neste momento. E a corte arbitral... Ele servindo aí várias seleções ao redor do planeta. Enfim, Palmeiras vai se preparando para o retorno do brasileiro. E o Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira aqui na Academia de Futebol em mais um treino na data FIFA, período em que os treinadores têm um tempo maior para poder ajustar os erros e acertos das suas equipes. Um dia especial para o zagueiro Murilo, camisa 26 do Palmeiras. Pelo 5º ano consecutivo, ele comemora o seu aniversário no Verdão. O Murilo, que é o 4º maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, com 22 gols. Cada ano que passa, eu venho falando que eu me sinto mais em casa ainda, então é muita alegria poder passar aqui com todos os meus amigos, com todo o pessoal que eu convivo todos os dias e só agradecer a Deus. O zagueiro Murilo fez um dos gols do título do Campeonato Paulista de 2026 na final contra o Novo Horizontino e ele celebra a conquista e também a boa expectativa para a temporada de 2026. Está sendo um ano muito bom, onde eu pude fazer esse gol, ajudar o clube, ajudar todos os meus companheiros e também ser campeão paulista. E sem dúvida nenhuma vai ser um ano marcante, em nome de Jesus, colocando sempre a minha vida dentro de campo. Nesta sexta-feira, o atacante Vitor Roque, que sofre com dores no tornozelo, fez trabalho na parte interna e também no campo. Já o restante do elenco participou de um jogo de 2 tempos de 25 minutos. Sem dúvida, nessa data FIFA, acaba que está tirando os jogos, mas toda a comissão sempre faz grandes treinos. E talvez seja mais cansativo que o jogo. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe a equipe do Grêmio na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro. E até lá, a logística do Verdão é poder receber de volta os 8 jogadores que estão com as suas seleções nesta data FIFA. A expectativa do clube é que todos os jogadores estejam de volta até a quarta-feira à noite para poderem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira na quinta-feira na Arena Barueri contra o Grêmio. O mercado de trans fechou e pouca coisa. Bom, a galera tá me perguntando se o Piquerez saiu sentindo algo. Dá uma olhada na foto aí que nós temos para você ver. Pode mostrar aquela mais de perto.
O Piquerez, sim, saiu de maca do jogo do Uruguai, né? E preocupa, hein? Preocupa bastante, preocupa mesmo, ok? O Marcelo Matos está dizendo que o Maurício está jogando pela seleção paraguaia, não só o Maurício, mas o Gomes e o Sousa também. Agora a gente tem que rezar, né, bicho? Vamos, não sei qual é a religião de vocês aí, se vocês têm até religião, mas se você não tem também, peça aí, por favor, aí, Piquerez, Santo Piquerez, Ana de Armas, abençoe Piquerez, para que não aconteça nada grave, que ele possa voltar, ok? O que você acha, Massa, diz o Vicente Rocha, do PH do Vasco da Gama, hein? Tentar ele para disputar com o Kelvin Giai nessa posição carente, encontrar bons laterais. Não, cara, o Paulo Henrique é lateral direito, né? Então não dá. O Seninha tá dizendo que o Maurício está no banco, tá? Então, boa, obrigado, Seninha, por me corrigir aqui, que eu acabei me confundindo. O Marcelo Matos disse que ele estava jogando pela seleção paraguaia. Eu não estou vendo o jogo, estou aqui com vocês, não posso ver o jogo, evidentemente. Não tem como falar com vocês e tal, beleza? Sobre o jogo em si, certo? Bom, vamos falar sobre Vitor Roque. A pergunta que eu faço a vocês. A pergunta que eu faço a vocês o Vitor Roque perdeu a posição de titular no Palmeiras? Vamos até fazer essa enquete, pedir o pessoal do Viu colocar aí para vocês. O Vitor Roque perdeu a posição titular, sim ou não? É uma boa pergunta que eu acho que vocês podem falar, ok? Gente, não dá para dizer que ele perdeu a condição de titular porque ele não está jogando, na minha visão, por causa de um problema no tornozelo, certo? Essa é a explicação que a gente está tendo. Agora, se na próxima rodada, não contra o Grêmio, mas na próxima rodada, ele tiver ok, né? Tá tudo ok, tá tudo certo, e o cara for pro banco, é porque ele perdeu a posição de titular. Eu jamais faria isso. Eu, Paulo Massini, jamais, mas jamais faria isso, jamais tiraria o Piquerez. Eu tô olhando um pouco aqui o celular, eu tô esperando o Dr. Rubens, né, dar um toque aqui, para ver se ele consegue entrar conosco, beleza? Mas por isso que eu tô checando aqui, viu, gente? Não é um desconforto com vocês, não, e nem sacanagem. A gente vai também fazendo apuração junto para saber o estado de saúde do Piquerez, né? Como é que tá esse tornozelo dele. Vamos esperar para ver, ok? Certo? Meus amigos, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Boa. Vamos lá. Então, esperando aqui ainda as informações, né? Chegarem para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. O Vitor Morial pergunta se é sério. É sério. Galera, acho que a gente pode até deixar essa imagem do Piquerez aí na tela, né? Para a galera já, quem está chegando agora, né? Conseguir olhar, né? Conseguir olhar. O Arthur é a única opção, porque o Jefté ainda está preso na Bíblia, né? Não conseguiu sair lá da Bíblia, beleza? E aí a gente tem que ver, ok? Tá? É isso. Bom, vamos esperar para ver, certo? Bom, meus amigos, massa, essa pergunta é retórica, né? Você comprou as ideias do Vessa? Essa história de titular é coisa do passado. Nosso time tem 16 ou 17 que jogam todo jogo. Para com essa palhaçada, diz o Luiz Pimentel. Eu não comprei nenhuma retórica do Vessa de ninguém. É só uma pergunta simples que diz a vocês se vocês, com todos prontos, escalariam o Vitor Roque ou não. E tampouco é uma palhaçada, porque por enquanto eu não estou usando nem o nariz e nem o pé, o sapato do palhaço, mas eu posso usar também, porque, né?
Palhaço gordo, né, velho? Pô, aí fatura uma a mais, né? Pra colocar aquela roupa e tal de palhaço, tem problema. Tem gente que tem medo de palhaço, né? Vocês têm medo de palhaço? Eu não tenho medo de palhaço. Palhaço eu curto. Eu gosto dos palhaços, eles são legais. Os palhaços são legais, tá bom? É, Bom, tem o superchat aqui, vou colocar na tela para vocês, olha aí. O Javan, pus muito rápido, ó. O Javan manda essa aqui. Massa, a titularidade do Roque não me preocupa. Me preocupa é que o Flaco e o Alan vão embora. Vai ter espaço para Paulinho e Roque titulares. Verdade, verdade, bem lembrado. Mas calma, tem que esperar para a gente ver como que a coisa fica lá na frente, certo? Tem que esperar, ok? O Renato Vigato está dizendo, fala que não tem 11 titular e depois faz uma enquete dessa. Renato, de novo, estou falando, você acha que se tiver todos 15, 16, você entraria com o Piquerez? Tá bom? Valentina Nunes, oi Valen, como vai? Tudo bem? O cara que estava disputando com o Flaco rompeu o ligamento cruzado anterior. Então, acho que o Flaco deve ir para a Copa do Mundo, certo? Luiz Pimentel, massa, cuidado com o preconceito com o nome GFT. Citar a Bíblia não é legal. Meu querido Luiz Pimentel, pelo amor de Deus, cara, o que você tem hoje? Você está com algum problema? Eu digo que ele está preso à Bíblia, porque é um livro sagrado e o nome é bíblico, só isso. No campo ele ainda não jogou, cara. Meu Deus do céu. Calma, certo? Beleza? Rafael Mãozinha, Massini, o ex-CEO da W Torre. Rogério, dezembro está explicando tudo no Pod Porto sobre o Nubank. Entendeu? Calma aí, Rafael. Tá? E vamos lá, vamos falar dele. Ele vai se recuperar e vai jogar contra o Grêmio, a não ser que ele se machuque de novo, tá? Já está treinando em separado, mas tem dias, tem bastante dias até o jogo, muitos dias, né? Tem hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, são 6 dias mais a quinta, né? É possível que ele jogue sim, tá bom? Que é isso, mano? Como é que é? Que história é essa? Como é que é? Massini, você acha que o Nubank esfriou a discussão sobre o corte? É pinto de plástico? Ai, 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 ai. Eu nunca vi um, cara. Muito obrigado a vocês. Estão sempre por aqui nos prestigiando, tá? Tem que estar passando só. Se inscreva no canal, nos ajude a continuar crescendo, tá bom? A gente está sempre aqui atualizando as coisas do Palmeiras. E a gente está agora naquela data FIFA, né? Aquela data FIFA, que não acontece muitas coisas nos clubes, mas a gente, na seleção brasileira, acho que está muito mais preocupado com o que acontece no Palmeiras do que com a seleção, né? Aliás, na seleção brasileira não tem ninguém do Palmeiras. Ninguém convocado. Tem o Endrick lá, que é um representante, né? Uma cria da academia, que a gente torce por ele, é verdade, que não jogou ainda. Espero até que jogue contra a Croácia. Quem sabe o Ancelotti deu uma moralzinha para o Endrick e ele joga, porque o menino está jogando muito lá no Lyon, jogando muito na França. E a seleção não está com essa bola não para abrir mão de um talento como o Endrick, né? Vamos ver o que acontece na terça-feira contra a Croácia. Quem sabe Brasil com o Endrick, aí a gente fica um pouco mais ligado. Mas por falar assim, nessa data FIFA, que atrapalha um pouco os clubes, atrapalha muito, na verdade, né? E o Palmeiras tem 8 jogadores convocados. O grupo está trabalhando aqui, né? Se apresentou na quarta-feira, e 8 jogadores estão ausentes, até porque estão servindo suas seleções. Mas tem notícia boa, hein? Tigrinho está praticamente recuperado, já está treinando, deve voltar a titular contra o Grêmio, então uma boa notícia para a gente. Tigrinho pode voltar, essa data FIFA pelo menos para isso, né? Serviu para recuperar aí o Tigrinho e deve voltar ao time titular, isso é legal. Outra questão é com relação ao Paulinho, né? Paulinho está lá ainda, aquela transição, campo,
diz que sente um pouco de dor, o departamento médico avalia como normal, então falta também um pouco do Paulinho, acho que agora vai. Tem que ir, né? Tem que ir, já vamos começar abril. O Palmeiras vai jogar no dia 2 de abril contra o Grêmio, quinta-feira, Arena Barueri. Tá na hora do Paulinho também, né? Voltar e começar a mostrar a que veio, justificar aí todo o investimento feito pelo Palmeiras. Quem sabe essa data FIFA ajude também a gente a recuperar e ter o Paulinho de volta. Então, o Tigrinho tá legal, o Vitor Roque legal, o Paulinho tá quase, né? Tá sempre no quase. Vamos esperar que ele possa também voltar. Mas o que está acontecendo com os jogadores do Palmeiras que estão convocados e que tem que voltar, né? Tem que voltar para jogar na quinta-feira. O negócio é o seguinte, o Palmeiras não vai dessa vez de resgatar nenhum jogador. Os jogadores vão ficar entregues às suas seleções e o retorno também é por conta da seleção. O Palmeiras não vai buscar avião, botar avião fretado para buscá-los, como a Leila já fez, em momentos especiais aí, não. Até porque dá tempo também. A maioria dos jogadores jogam na terça-feira. E aí tem um dia para chegar, né? Vão chegar praticamente todo mundo chega na quarta-feira. O jogo é só quinta-feira. E aí a seleção. O clube vai avaliar a condição de cada jogador, se tem condição de jogar na quinta ou não. Acho que vai jogar. Vai jogar. Porque aí alguns não vão nem jogar todos os jogos, todo o tempo. Eu acho que tem condição de aproveitar uma grande maioria. Vamos começar a falar então do Arias, que está na Colômbia. O Arias jogou o primeiro jogo contra a Croácia, fez gol, inclusive. A Colômbia perdeu por 2-1. O Arias fez o único gol da Colômbia. Foi substituído aos 71 minutos, tudo bem, tudo certo. E agora a Colômbia volta a jogar contra a França no domingo. É nos Estados Unidos esse jogo, né? Acho que é nos Estados Unidos. Então, tranquilos. Essa é a situação mais tranquila do Arias. Porque na segunda-feira ele está de volta, é nos Estados Unidos. Na segunda-feira ele está de volta, tranquilo, o jogo é só quinta. Então tem tempo até de descansar o Arias, coisa que os outros não vão ter. Então o Arias, a condição dele é bem tranquila, é titular da Colômbia, já jogou, já fez gol, mas vai ter tempo tranquilo de se recuperar, inclusive até do fuso horário, né? E vai estar em condição de jogo o Arias tranquilo para quinta-feira. Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de continuar com a próxima notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Piquerez sai de maca chorando em amistoso do Uruguai. Piquerez torceu o tornozelo em uma dividida com Madueke da Inglaterra, no amistoso da sexta-feira, e deixou o campo carregado pela equipe médica aos 12 minutos da partida. No lance, o lateral esquerdo chega a bola até quase a linha de fundo, quando o atacante do Arsenal entra na dividida e acaba se enganchando entre as pernas de Piquerez e cai e vira o tornozelo. Piquerez, inclusive, vinha lidando com alguns problemas musculares ao longo das últimas semanas, segundo relatado pelo próprio técnico Abel Ferreira, e por isso, inclusive, esteve em algumas partidas no banco de reserva com Arthur escalado de titular. Apesar disso, é considerado titular absoluto na escalação, tanto que disputou os 90 minutos do clássico contra o São Paulo, antes da pausa para a data FIFA, sendo sua 16ª partida disputada em 2026. Horas depois da partida, o Palmeiras divulgou uma nota sobre a situação física de Piquerez. De acordo com o clube, o lateral sofreu uma entorse no tornozelo e seria reavaliado quando voltar ao Brasil. Veja a nota. Abre aspas. O lateral esquerdo Piquerez sofreu entorse no tornozelo direito no amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado na sexta-feira, no estádio de Wembley, e seria reavaliado nos próximos dias após retornar ao Brasil. Fecha aspas. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.